Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades econômicas rurais e o ambiente. Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 21 e vamos lá. Bom, então, como a gente já estudou, tanto no campo quanto na cidade, existem diversas atividades econômicas que são desenvolvidas nesses espaços. E as atividades que são desenvolvidas aí no meio rural, né, nas áreas rurais, são de fundamental importância para a vida da gente, porque as atividades econômicas estão vinculadas aí à produção de alimentos, né, à criação de animais, também de extração de minerais. Então, tudo isso é importante para a nossa vida, né? Imagine se não existisse aí a produção de alimento na área rural, né, na área aí, do campo. Imagine se não existisse essa produção de alimento. Como nós iríamos nos alimentar? Né? Então, por isso a gente sabe que muitas atividades econômicas que são desenvolvidas no campo é de fundamental importância para a vida da gente. Aí na página 21 a gente tem uma imagem de uma plantação de batatas em uma área rural, né, lá em Águas da Prata, em São Paulo. Então a gente observa, né, pelos elementos da imagem que essa plantação ela está acontecendo aí numa área rural, né? Então a gente percebe a importância dessas atividades econômicas que são desenvolvidas no campo, né, são importantes para a nossa vida. Em relação aí à imagem, é uma atividade econômica relacionada à produção de alimentos. E como a gente estudou sobre as atividades econômicas, elas auxiliam muito no desenvolvimento econômico do país e também elas provocam transformações nas paisagens, né? E essas transformações, elas podem causar impactos ambientais positivos ou negativos. Uma prática bem comum ainda no nosso país é a queimada, tá? A queimada ela é feita de uma maneira controlada em um determinado território para que possa abrir aquele espaço ali para desenvolver determinada atividade econômica, ou ligada ao cultivo, né, de algumas plantações, ou também ligada à criação de gado, né? Só que as pessoas esquecem o quanto essa queimada ela provoca impactos negativos na natureza. Né? Elas podem provocar o desaparecimento de algumas espécies daquele local, pode provocar aí a poluição do ar e também pode deixar aquele solo ali que foi queimado, né, infértil. Né? E quando o solo está infértil, as plantações não conseguem mais se desenvolver ali. Então aí é um impacto negativo muito grande que é provocado na natureza. Então, como nós vimos, as queimadas elas prejudicam, né, e provocam impactos negativos no ambiente. E não só as queimadas, como também outras ações humanas, né, que são praticadas aí de maneiras irresponsáveis, acabam provocando um impacto negativo no ambiente. Então, aí, questões, atividades relacionadas à poluição do ar, à poluição da água, à poluição do solo, né, e também outro fator muito negativo que é provocado no ambiente é a redução da biodiversidade, ou seja, é a redução aí, né, da diversidade de plantas e também de animais que existem na natureza. E quando a gente fala sobre essa redução de plantas e animais na natureza, a gente pode citar sobre as queimadas, né, que quando aquele espaço ele é queimado, né, para construir ali um espaço para desenvolver atividade econômica, a gente pode imaginar, né, quantas espécies locais foram ali mortas e plantas também, né, foram aí devastadas para que aquele espaço possa ter sido construído. Aí na imagem da página 22, nós temos um exemplo de uma área que foi queimada, né, uma área rural lá em Jaguariúna, em São Paulo, essa foto é de 2016. Então a gente consegue perceber a diferença do solo, né, o solo verdinho aqui, que está, né, digamos assim, com a saúde boa, e esse solo aqui que foi queimado, que foi uma área aí que foi queimada, devastada pela ação humana. Outro fator muito prejudicial também ao ambiente é o mau uso de agrotóxicos nas lavouras utilizadas pelos agricultores, nessas pessoas que trabalham no campo. Então a gente sabe que existem leis aí que controlam essa quantidade de produtos relacionados ao controle de pragas nas lavouras, né? Só que muitos agricultores não respeitam essa lei e acabam utilizando uma quantidade maior, né? E também utilizam digamos assim, esses venenos próximos aos rios e acabam contaminando a água, contaminando o solo que esse agrotóxico aí ele é jogado, né? E também contaminando o ar.
E muitas vezes, alguns agricultores nem sequer utilizam um equipamento de proteção adequado, né, os chamados EPIs. Eles não utilizam esse equipamento, o que acaba provocando também algumas doenças na pessoa que está aplicando esse agrotóxico, né? Por isso que esses trabalhadores rurais eles têm que prestar atenção direitinho, seguir as regras direitinho, seguir a lei direitinho, para que não polua aí o ambiente, não cause um impacto negativo no meio ambiente, né, como aí a poluição do ar, do solo e da água devido ao mau uso desses agrotóxicos, né? Então, se seguir tudo certinho, né, usar o equipamento de proteção direitinho, utilizar aí a quantidade correta para controlar as pragas na lavoura, não acontecerá, né, esses impactos negativos na natureza. Aí na página 23 nós temos o exemplo desse agrotóxico sendo aplicado aí no ambiente, né? Então esse defensivo agrícola está sendo aplicado não diretamente pela pessoa, né, em si, como a utilização de uma máquina auxiliando a pessoa, né? A pessoa está guiando essa máquina e aplicando esse defensivo agrícola na plantação, tá? Essa foto aí é da propriedade rural do município de Rio Verde, lá em Goiás, né, no estado de Goiás, e essa foto é de 2006. Outra atividade econômica que também provoca um impacto ambiental na natureza aí, é a extração de minérios, né? A extração de minérios ela acaba provocando aí algumas alterações na fauna e também na flora local. Então, acaba acontecendo aí algumas poluições no solo, nas águas e, consequentemente, né, o acesso a esses recursos naturais que algumas pessoas têm, né, para praticar as suas atividades cotidianas, acabam sendo afetadas, né? E isso acaba prejudicando na produção de alimentos. Bom, e como exemplo, né, dessas atividades relacionadas à extração de minérios, nós temos duas tragédias que aconteceram no nosso país, né, lá no estado de Minas Gerais. Primeiro, uma barragem foi rompida em Mariana, em Minas Gerais, né, no ano de 2015. Então, ocorreu uma avalanche de lama tóxica aí, soterrando várias pessoas, vários animais e várias plantas, e também os rios foram contaminados, né, devido a essa lama, né, que foi uma tragédia que ocorreu em 2015, e logo após, mais alguns anos, em 2019, ocorreu novamente um rompimento de uma barragem em Brumadinho, também no estado de Minas Gerais, que foi outra tragédia conhecida nacionalmente e também internacionalmente, porque matou muitas pessoas, prejudicou ali a fauna e flora daquele local todinha, né? Então foi aí dois desastres, infelizmente, que aconteceu no nosso país, mas que é um exemplo, né, da matéria que nós estamos estudando, é um exemplo aí dessa atividade econômica relacionada ao minério que ocorreu, né, em um imprevisto, um acontecimento que levou aí milhares de vidas embora e também animais e plantas e rios foram contaminados, né, e devastados. E aí na imagem nós temos pessoas, né, equipes de resgate atuando aí em Brumadinho no ano de 2019, lá em Minas Gerais, quando aconteceu essa tragédia, que foi, né, o rompimento da barragem de minérios, que ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Virando aí na página 24, na seção lápis na mão, vocês têm algumas atividades para fazerem. Na questão 1, está pedindo para vocês citarem exemplos de impactos ambientais negativos decorrentes das atividades econômicas praticadas no campo. Lembrando que tudo que nós estudamos hoje estava relacionado ao campo, tá bom? Número 2. Analise as imagens e depois relacione cada uma ao texto correspondente. Então, vocês têm aí 3 imagens, 1, 2 e 3. Vocês vão observar os elementos presentes nessa imagem, a legenda presente nessa imagem, né? Ver tudo direitinho. E vão ler o textinho ao lado. O textinho que fazer vínculo com a imagem, né, que vocês observaram, vocês vão enumerar corretamente, né, com 1, 2 ou 3. E assim vão fazer com os 3 textinhos. E por último aí, né, nós temos uma atividadezinha lá no material de apoio de vocês, né, na questão 3, que é mais uma atividadezinha para vocês fazerem, tá bom? Então, essa atividade aqui, né, da página 24, essa historinha aqui, o que está pedindo? A história em quadrinhos
a seguir retrata um pouco dos impactos ambientais que ocorreram em Mariana em 2015 e em Brumadinho em 2019, né, que foi o rompimento das barragens em Minas Gerais, decorrentes da falta de cuidados no desenvolvimento das atividades extrativas, né, relacionadas aí aos minérios. Complete a história colando a descrição das cenas nos locais corretos. Depois, elabore um título para ela e ilustre o último quadro, conforme a informação descrita. Então, ó, o que vocês vão ter que fazer, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro, vocês vão ter que criar um título para essa história, né? Por último, né? Que primeiro a gente vai montar a historinha e depois a gente coloca o título. Depois que a gente tiver noção do que a historinha está contando direitinho, a gente cria o título, né? Que assim fica muito mais fácil e é o correto, né? Então, vocês têm aqui, ó, 3 legendinhas, né? 3, digamos assim, falas aqui da história. E vocês vão ver a imagem desses quadradinhos, ver o que a imagem está representando, se tem ligação com algum desses quadradinhos aqui, e vai colar o balãozinho aí da história no lugar correto. E no último quadradinho aqui, do quadradinho 4, já tem aqui o balãozinho escrito, né, historinha escrita. Vocês só vão agora completar com a imagem. Então, vocês vão ler o quadradinho, ver aí o que ele está querendo dizer, né, e vai relacionar o seu desenho aí nesse espaço que está aí para você desenhar, né? Você vai relacionar o desenho com o que está escrito no quadradinho aí, número 4, tá bom? Então, terceiro ano, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembra de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a tia Lívia corrigir. E beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!